Salve, rapaziada! Vocês invocaram o Chuchu e enfim chegou a sexta parte do detonado. E vamos chegar do nível 10 ao 13, liberando as novas missões e novos mapas com muitas novidades e novos itens nível 10. Além das novas missões diárias e, como sempre, vamos analisar os novos mapas e os melhores locais de farm. E é hoje que você vai sair sabendo tudo sobre equipamento e qual melhor escolher. Essas e muitas, mas muitas outras dicas, então bora pra gameplay! Bem-vindos a mais um vídeo épico do canal Chuchu Jogador e vamos seguir de onde paramos. Mas antes, confere uma build inicial para facilitar o farm para arqueiros, e a regra serve para as demais classes também. Nesse momento, ao juntar 6 call shards, eu resetei e coloquei no efeito sangramento para garantir um dano adicional aos inimigos. Dos magos e alquimista, por exemplo, você pode usar o efeito burn. E se você precisar de uma ajuda para montar a sua build, já manda aí nos comentários. Ao chegar ao nível 10, você vai ter acesso ao novo local e às novas missões principais. Nesse novo local, você terá acesso a novos inimigos e, o mais importante, novos itens de nível 10. Mas não vacila aqui que os inimigos são mais fortes e as missões irão te dar uma canseira. Mas vai compensar pela qualidade gráfica dos chefes e principalmente os novos itens, né? Ao coletar os itens, você vai verificar que os novos são de nível 10 e tem um limite máximo de maestria maior, bem melhor que os antigos itens de nível 4. E não vai sair trocando tudo de uma vez, porque seria muita burrice e vai reduzir muito o seu poder de combate. A regra é: troque um e use o antigo para o paro atual, mas não inicie pela arma, gasta muito recurso e você é pobre. Faça isso com os demais itens que consomem menos recursos e aos poucos você vai alterando todos para o novo nível 10. Durante as missões, você vai encontrar chests bem legais na qualidade gráfica, mas bruto na porrada. E se você morrer muito, pode acontecer isso aqui. Seus itens podem chegar a quebrar. Você não vai perder eles, mas vai ficar inútil até você reparar, reduzindo a sua força. Por isso, sempre observe a durabilidade e siga para um vendedor para reparar os itens. Depois de quase 2 semanas, no meu ritmo, sem pressa, já estamos próximo do nível 13. E com um set de equipamentos quase todos verdes e de nível 10. Com a árvore de talentos avançada, de acordo com as dicas de vídeos anteriores que você pode ver depois desse, né? Mas qual é o segredo? A dica de ouro para avançar mais rápido: abrir baú. E sempre que possível de dungeon. E digo mais, com um grupo de aliados de nível 10 ou maior, para assim receber baús com itens de nível 10 e mais recurso roxo, além da chance de receber baús de qualidade incomum, que podem dar itens verdes e contratos com gorgons também verdes, que no farm pode dropar itens bem melhores. Tudo para facilitar o seu avanço no jogo. Você também pode optar por abrir baú de arena, mas não recomendo. Todos os meus itens verdes nível 10 são de baús ou pego em contratos com gorgons, inclusive esse que estou colocando agora. E você precisa de muito recurso roxo para identificar item, combinar, encantar e principalmente avançar com talentos. E assim vai chegar no nível 13. O assunto de equipamento não acabou, pessoal. Vamos falar dele em breve, pois agora chegamos no nível 13 e liberamos mais uma missão diária. Isso é muito importante, pois agora você pode fazer 2 missões por vez, recebendo melhores recursos e baús, que após a atualização podem também dar contratos verdes. Além dos recursos, agora você vai conseguir mais moeda laranja, as coroas de Archeon. E não ache que essa miséria de 2.000 moedas é muito, isso não dá nem pro meu arco. E estou falando de raridade azul. E antes que eu me esqueça, você terá acesso à nova área do pântano, mas só serve para fazer missão. O farm e a chance de pegar baú é de chorar. Não perca seu tempo aqui. Vamos para o mapa inicial com uma dica para ajudar você que é pobre a platinar no Skypass, reduzindo o gasto para concluir essas tarefas de upar item. Pois aqui você encontra 2 lojas iniciais, uma de arma e outra de armadura, mas não tem de acessório. Você pode comprar um desses itens mais baratos para usar como base para upar, garantindo até 5 níveis
para concluir a tarefa. E já que estamos aqui, não custa nada ouvir mais uma dica para evitar que você faça uma cagada colossal vendendo um item que não quer. Imagina upar um item ao 20 e vender ele. E para isso, basta você colocar ele como favorito, clicando no item, nos 3 pontinhos e adicionar os favoritos. E ele fica marcado como estrela, simples assim. E se não sabia dessa dica, já manda aquele like. Agora, bora explorar os locais de farm no Adamantine Grotto. Primeiro no upper level e olhando o mapa, lugar não vai faltar. Mas quais compensa? Eu vou resumir e facilitar a sua vida. Se for para pegar recurso, fica nesses 2 pontos da esquerda. Tem mais chance de ter outros jogadores e ajudar você a conseguir matar o boss e ganhar as caixas de upgrade. Pois no meio é mais chato, os inimigos têm uns debuffs malditos que vão cagar no seu farm. E você recebe a mesma quantidade de recursos em qualquer ponto do mapa do upper level. Então para que complicar? O lado da direita do mapa é espelhado da esquerda, só que é de fogo. E lembre-se que nesse mapa o drop dos monstros são apenas de item nível 4. Chegando acima tem o mapa espelhado da parte de baixo e no meio, esquece esse lugar. Só tem debuff chato. Apenas foge que nem o Rofel. Continue fugindo até entrar na lower level do Adamantine Grotto. Chegando nesse novo mapa, se você quer recurso e item de nível 10, do lado direito temos um bom local de farm entre o 10 e 13. E no 13 dá até para solar o boss, mas é no sufoco. Descendo, tem inimigos em nível 13, onde o farm é melhor, mas esquece esse boss, tem que vir com uma gangue aqui. E deixa o desafio, se você for 13 ou menor e solar o boss, me manda o vídeo atual que eu posto o vídeo e envio ainda uns caipés para você. Aqui no meio é bom ir em grupo de 2 ou 3, o farm é um pouco melhor e ir solo, depois do nível 15 dá até para arriscar. Logo abaixo, se tiver curiosidade, desça e vai sentir a morte no seu cangote. Esse é o melhor local para plays de nível alto farmar. E aqui você encontra um boss sinistro, a Decaira. Voltando à esquerda, temos a área espelhada da nível 13 e logo acima temos a área nível 11. E assim fechamos todos os pontos atuais de farm do jogo. Apenas não mostrei os 2 pontos que precisam de 5 shards para entrar, pois não compensa perder tempo indo lá. Agora vamos falar de equipamentos, um assunto polêmico. Vou explicar tudo o que você precisa saber sobre equipamentos, os tipos e as classes. Temos atualmente 3 tipos de equipamentos. E ao chegar na raridade verde, você recebe o atributo específico para cada tipo. Temos o Adept, que você dropa dos monstros e baús de missões, e ele dá o atributo Composure. Isso dá um dano adicional nos monstros normais, fracos, médios e fortes. Isso vai ajudar muito no seu farm. Já o Gladiator, que você recebe dos baús de arena, você recebe Resiliência. Esse atributo diminui o dano em PVP e a probabilidade de tomar também dano crítico em PVP, então em PVP ele ajuda pra caramba. E o Engine, que vem nos baús de Dungeon, dá um atributo Might, que aplica dano adicional dos monstros Elite, Boss ou Champion, que ajuda muito nas dungeons. Além dos tipos básicos, você tem as classes dos equipamentos. Em resumo, eles são leves, médios ou pesados. O nome muda se for acessório ou armadura. No lado dos acessórios tem o Frantic, que é o leve, que dá mais poder de habilidade e menos defesa mágica. Balanced é o meio termo, é o equilíbrio entre os 2 atributos. Já o Guardian, você tem mais defesa mágica e menos poder de habilidade. O mesmo se aplica para as armaduras, muda apenas o nome e os atributos. Então vamos a eles. Light, que corresponde ao leve, dá mais poder de ataque e menos defesa física. O Medium é o balanceado entre os 2 atributos e o Heavy, que é o pesado, garante mais defesa física e menos ataque. Vou deixar uma tabela resumo aqui para vocês verificarem ou pode acessar o nosso Discord para verificar todo esse material. Vou adicionar mais uma informação. Na raridade azul você recebe um atributo aleatório e o valor é influenciado pela classe do equipamento. Um exemplo, o bônus de vida para equipamentos pesados é maior que o bônus de vida para equipamentos leve. Minha recomendação é: use o que vier de raridade melhor nos baús. Todos os meus itens verdes são de baús.
como faço mais dungeon, a maior parte que peguei é em baú de DG, e são em Journey, com classes variadas. Eu não escolho tipo ou classe, eu simplesmente pego e equipo, pois meu objetivo é chegar ao 20, pois em breve vem uma nova atualização com os novos equipamentos e raridade. E por que eu me preocuparia em perder tempo com equipamentos que eu vou trocar? Se puder escolher, recomendaria pesados para tanque e alquimista e os médios e leves para as demais classes de dano. Quanto mais dano, menos defesa. Simples assim, é matar ou morrer. E o tipo que eu recomendo é o Adept, pois você passa mais tempo farmando do que em PVP ou Dungeon. E para finalizar, eu quero apenas mostrar o desperdício de recurso para você que é teimoso que nem uma mula e quer fazer um set diferenciado agora. Está vendo esse arco? Vamos supor que eu sou teimoso que nem você e quero fazer um set Adept para farmar. Então terei que upar outro equipamento nível 20 para combinar, e só aí foram quase 30 mil de ouro. E ao combinar, irei gastar mais uns 10 mil de ouro e cerca de 28 mil de conhecimento, contra apenas 18.880 de conhecimento que você gastaria para identificar um arco verde. Se não está convencido, põe na calculadora esse e os demais itens do seu set. E se você pensou em usar pedra de alquimia na combinação, melhor deletar o jogo de uma vez, você está realmente perdido. E eu apenas combinei para não atrasar muito meu avanço, pois não veio arco verde até o momento. Isso é triste e justificável, e você terá de fazer se não tem sorte igual eu. Fazer por opção é burrice, pois o objetivo é chegar ao nível 20 e novamente você é pobre. Não desanime e continue farmando, acompanhe os próximos vídeos e evite cagadas. Um grande abraço e até a próxima.